Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um dia aqui da Semana Internacional de Conscientização e Sensibilização sobre a compostagem aqui na Ecolabora. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a Lei da Compostagem, que é um passo importante das políticas públicas para incentivar aí a reciclagem dos resíduos orgânicos. E essa lei já está em vigor em Florianópolis e também esse ano, desde 2019 em Florianópolis, e esse ano também foi aprovada no Distrito Federal. Então, o nosso convidado de hoje é o Marquito, que é agrônomo, mestre em agrossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina e está exercendo o mandato de vereador na cidade de Florianópolis. Então vou esperar ele chegar aqui para convidá-lo para estar aqui com a gente ao vivo e contar um pouco da experiência dele, da história. Tem muitos projetos bacanas que ele tem desenvolvido, principalmente lá em Florianópolis, como a Revolução dos Baldinhos. Ele estava lá desde o início, que é um projeto aí pioneiro na coleta e compostagem de resíduos orgânicos. Então ele vai estar aqui já já para contar toda essa experiência e também incentivar, né, que essa lei possa entrar em vigor também em outras cidades aí pelo Brasil, uma vez que a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê, né, essa gestão correta dos resíduos orgânicos, que são passíveis aí de 100% de serem reciclados, e está aprovado desde 2010 essa política nacional, porém até hoje pouco implementada aí nas cidades. E a Florianópolis é uma uma das cidades principais aí que tem conseguido, principalmente pela atuação do Marquito, ela tem conseguido pôr em prática boa parte aí dessa gestão lixo zero, vamos dizer assim, né? Uma gestão mais inteligente dos resíduos, ao invés de só ficar enviando para o aterro sanitário. Aí o grande Marquito já está na área, vou convidar ele aqui para presente com a gente. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos aí, viu, pessoal? Só um minutinho que já está conectando. Fala, Marquito! Alô, Tudo em beleza? paz? Um prazer tê-lo aqui conosco. Estava já fazendo a apresentação aqui, contando um pouco, te apresentando, contando um pouco aí da Que massa. trajetória. E eu queria aproveitar, Marquito, e saber um pouco da sua história também, saber como que a compostagem surgiu na sua vida, como você se inspirou para fazer esse trabalho tão importante aí, que hoje, né, seja com a lei da compostagem, seja com a Revolução dos Baldinhos aí, que é um projeto pioneiro de coleta e compostagem de resíduos orgânicos. Pode contar um pouco para a gente aí e incentivar todo mundo aí que está nos assistindo para, seja fazer a sua compostagem domiciliar, seja implementar aí a lei da compostagem em suas cidades. Beleza. Queria aí iniciar agradecendo, né, o convite, também parabenizando por toda essa semana de atividades que tem acontecido alusiva à Semana Internacional da Compostagem, né? Então parabenizar aí o canal Colabora, que tem para nós é uma referência também nas atuações, nas articulações, né? A gente tem aí alguns grupos, aí tem o Compostonautas, que é um grupo super interessante, onde a gente está ali com uma galera composteira do Brasil inteiro. Então, muitas pessoas a gente vai dialogando por ali, né? Então, agradecer mesmo o convite, né, cara? Queria colocar aí para todo mundo, agradecer a galera que está entrando também. Tem uma galera que chegou aí também do canal, tá começando a entrar. Mas então, eu sou o Marquito, né? Marco José de Abreu. Eu sou natural aqui de Florianópolis mesmo. E a compostagem é uma coisa que naturalmente
acaba que a vida sempre teve isso, sempre morei em casa, assim, meus pais sempre foram de região assim onde que era área rural e de repente foi se urbanizando muito rapidamente, né? Mas sempre teve essa prática de colocar os orgânicos no próprio terreno, cavar, enterrar, dar para as galinhas, né? Nunca, a prática nunca foi de colocar o orgânico para ir pro lixeiro, assim, né? Vamos chamar. Então isso também já vinha dessa criação, né? E eu, num dado momento, eu comecei a despertar também bastante para as questões ambientais, ecológicas, né? E sempre morava no continente, onde que era mais urbanizado, e sempre vinha para a ilha, né? Para Florianópolis, aqui para a ilha de Santa Catarina, para poder ir para os lugares assim mais preservados, as praias mais silvestres, selvagens, né? E sempre com esse sonho de morar do lado da praia, de estar mais ligado às questões ambientais, fui me envolvendo com as questões também mais naturais, né? Comecei a fazer um curso chamado Naturologia, ali eu conheci a permacultura logo no segundo semestre, e como era uma universidade particular, tinha que pagar, estava sendo um perrengue, né? Eu acabei fazendo o vestibular para agronomia, porque conheci a permacultura e passei, cara. E aí, justamente, foi um fluxo assim, muito interessante, porque eu fazia naturologia e uma professora indicou uma pessoa para eu pegar aquele livro da permacultura, né? Chegando lá, essa pessoa trabalhava no CEPAGRO, onde eu fui trabalhar depois, né? Então conciliou muito. E quando eu entrei lá no Centro de Ciências Agrárias, na agronomia, eu falei, porra, é aqui que eu quero ficar. Caiu alguma coisa, fiz o vestibular e entrei. E na agronomia, me envolvi diretamente sempre com a agricultura ecológica, com a agroecologia, né? Então comecei a trabalhar no CEPAGRO, logo ali na segunda fase como bolsista, e fiquei no CEPAGRO, que é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, uma organização que completou 30 anos esse ano, e acabei trabalhando por mais de 14 anos no CEPAGRO, né? Entre bolsista, foram 10 anos como engenheiro agrônomo ali, coordenando o programa de agricultura urbana e gestão de resíduos, né? Então, acabei ali na universidade também entrando em contato direto com o modelo UFSC de compostagem, com o professor Rick Miller, né, que para nós é a grande referência, onde por mais de 20 anos a universidade fez a gestão total dos resíduos orgânicos através do método UFSC, compostando todos os resíduos de podas, podas, roçadas, resíduos orgânicos dos restaurantes e cantinas, e mais do que isso ainda pegava de alguns supermercados, né? E ali sempre tive uma relação muito boa ali com o Rick, com o pessoal da compostagem, né? E quando a gente começou a trabalhar no CEPAGRO, com a agricultura urbana, né? Na perspectiva da agroecologia, a gente compreendeu que para começar a agricultura urbana, o primeiro passo de qualquer atividade na agricultura urbana era fazer compostagem. Porque no campo, para praticar agroecologia, a gente tem os estercos dos animais, né? A gente tem os restos culturais. E na cidade a gente tinha o nosso resíduo. Então, o nosso trabalho da agricultura urbana na cidade de Florianópolis, ele iniciava e até hoje inicia com a produção de composto a partir da compostagem, né? E a partir daí a gente começa a elaborar, porque senão, sempre para iniciar um programa de agricultura urbana tinha que trazer composto de um lado para o outro, né? Então, essa foi os nossos princípios e essa história começou muito da vontade, sempre pratiquei a compostagem em casa, a partir do momento que eu conheci o método UFSC, sempre foi o método UFSC, trabalhamos em escolas, creches, centros de saúde, centro de referência e assistência social, então praticamos esse conjunto, né, de compostagem, e a coisa ali no CEPAGRO foi tomando outras dimensões a partir do trabalho com a iniciativa da Revolução dos Baldinhos, né? Nossa, muito, muito rica essa experiência, né? Marquito, muita gente, né, que faz a agronomia, principalmente hoje eu estou falando aqui do Triângulo Mineiro, né? Então, uma região que é dominada pelo agrotech, vamos dizer assim, e muita gente falta um acesso à agroecologia dentro dos cursos de agronomia. E aí eu vejo, por exemplo, na cidade, me inspiro muito aí nos projetos de Florianópolis, que, se não me engano, tem mais de 100 hortas comunitárias para a cidade. Isso já é uma prática comum aí no dia a dia de vocês, né? Queria saber assim, como você pode incentivar essas pessoas que estão aí em busca. Eu sempre indico muito esse contato com a permacultura, né? Que é essa ciência de planejamento muito rica também. Mas eu
gostaria que você falasse um pouco mais, e pode entrar aí se também quiser na Revolução dos Baldinhos, que é um movimento que inspirou muita gente hoje e está crescendo pelo Brasil afora, né? Esse modelo de compostagem, de coleta e compostagem, né, dos resíduos orgânicos. Legal. Então, a questão, primeiro assim, que compostagem a gente sempre brinca, tem um grupo, até a gente tem um grupinho menor ali de umas 4, 5 pessoas só, que é uma alquimia, né, cara? Então a compostagem, ela é uma magia, assim, quem começa a fazer compostagem e começa a fazer essas leiras e começa a sair fumaça e nossa, tu fica muito encantado com esse processo, né? Então, e a gente que tem uma visão mais sistêmica, e aí a permacultura te traz isso, né? De planejar as áreas, de ter uma visão sistêmica do ambiente, de observar a natureza com outras percepções a partir de vários fatores que um mesmo elemento compõe aquele ambiente, né? E o conjunto das relações dele, como que ela influencia, e como que a gente poderia estar numa sociedade com outros paradigmas, né? Então, quando tu olha para isso, né, nessa visão sistêmica, essa relação dos resíduos com a agricultura, quando faz esse encantamento, né, pela vida a partir da produção de alimentos, da transformação dos resíduos em composto, tu começa a ver que a cidade, ela tem, ao mesmo tempo que ela é um grande câncer, como dizia o Albert Howard, né, num testamento agrícola, é um grande câncer do ponto de vista do quanto a gente exaure os ambientes e leva para esse lugar, mas também é um grande potencial, né, do consumo, um grande potencial. Se a gente conseguisse transformar a gestão de resíduos e o saneamento nas cidades numa visão permacultural, numa visão de ciclagem de nutrientes, a gente estaria dando um grande passo para a mudança de paradigma que a gente precisa, né? Então, não faz sentido nenhum a gente pensar em mandar resíduo orgânico para aterro sanitário. Ou não faz sentido nenhum resíduo orgânico, às vezes, ser transportado por 50, 60, 100, 200 quilômetros para ser enterrado, né? Sendo que é um resíduo só tu ter um olhar agronômico para ele é, para nós, um insumo. Então, não é mais um resíduo, né? É um recurso, então, né? É um recurso, está na mão, é uma transformação. Então, a própria lei da compostagem, ela tem a grande tese dela defendida a partir de que resíduo orgânico não é rejeito, é reciclável. E aí desconstruir isso a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do conceito de orgânico enquanto reciclável e não rejeito, né, é o que embasou a lei da compostagem. Mas fazendo essa visão, até para a galera, empolgar a galera, né? Então assim, pô, na cidade tu tem um monte de coisa indo embora. As pessoas podam os quintais, jogam grama, jogam folha, jogam galhos embora, jogam resíduo orgânico, né? Então quando começa a fazer uma gestão desse resíduo no próprio local, na própria casa, na sua rua, na sua servidão, no seu loteamento, no seu condomínio, nossa, aquilo transforma-se numa grande riqueza, né? E a partir dali, tu começa a praticar a agricultura, porque vai ter o composto na mão. Tendo o adubo na mão, plantar é um passo muito, muito natural, né? Então, para empolgar a galera nesse sentido, é daí que sai também a Revolução dos Baldinhos, né? Na época eu trabalhava no CEPAGRO, nós iniciamos um projeto de agricultura urbana na comunidade, numa visão bem paulo freireana de trabalhar. Então, a gente não levou uma técnica, vamos ensinar a fazer canteiro, ensinar a plantar, não. A primeira coisa foi caminhar pela comunidade e descobrir a agricultura urbana que estava ali invisibilizada, né? Então as pessoas eram oriundas do êxodo rural, elas tinham suas plantas, tinham sua relação com planta, né? A gente conheceu pessoas que tinham um quintal de 2 metros quadrados, mas todo ano ela plantava um alho que ela trouxe da cidade dela de origem. E ela mantinha aquilo como uma relação muito afetiva, de manter aquela semente de alho, né? Então a gente caminhou pela comunidade com um grupo que se colocou à disposição para praticar agricultura urbana, e a partir das práticas estabelecidas a gente começou a desenvolver as oficinas. E uma das oficinas foi a compostagem, né? E aí a compostagem começou a iniciar ali na escola, trouxe o resíduo da creche, começou uma casa ou outra, e aí com o surto dos ratos surgiu a Revolução dos Baldinhos, que é a compostagem comunitária. Coletar resíduo orgânico nas casas de uma comunidade altamente adensada, levar para um pátio de compostagem comum. Esse circuito não tem mais do que 300, 400 metros de distância,
esse composto produzido ali é distribuído para a comunidade e comercializado uma parte, né? E aí está feita a gestão de resíduos, onde cada família disponibiliza o seu resíduo orgânico, um grupo comunitário coleta, leva para um pátio de compostagem e desse pátio ele sai para outras ações, né? E é uma grande ação de articulação comunitária, muito mais do que só a questão da compostagem da agricultura urbana, né? Então, é muito da visão sistêmica, não faz sentido, né, a gente pagar um dinheiro super alto nas cidades pela gestão de resíduos e não transformar isso em uma perspectiva de insumos, né? Total, e isso foi em 2008, se não me engano, né? Antes do Cara, plano da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não é? isso mesmo, né? Foi em 2008, cara. Antecedeu. E aí depois chegou a política, que até hoje está meio mambembe aí, né? Não está tanto em vigor nas cidades aí pelo Brasil afora. Mas como é que é Uhum. o sentimento aí? Eu fico imaginando assim que é um sonho, né? Viver numa cidade com diversos projetos de compostagem, projetos buscando a soberania alimentar. E eu queria saber como é que é o sentimento de você, de um aluno que começou lá atrás na agronomia e hoje está conseguindo implementar isso com uma forma mais séria e mais efetiva, acredito eu. Você pode até comentar também, uma das perguntas aqui foi essa, né? Como é que está a implementação efetiva dessa lei aí Uhum. em Florianópolis, mas você pode contar também como é que você fez essa força-tarefa aí de conseguir validar esse projeto também com a prefeitura. Legal. Então, primeiro dizer assim que tem um histórico, né, de compostagem na cidade, né? Então, o professor Rick Miller, através ali do pátio de compostagem da UFS, foi uma grande referência, né? E ele trabalhava com compostagem nas escolas, também tentando iniciar compostagens em condomínios e assim por diante. Então, a gente já tinha essa referência, né? A compostagem já era algo que a cidade conhecia, não tinha esse medo, não tinha essa crítica, esse receio. Diferente de quando a gente foi contratado para trabalhar lá em São Paulo. A história das usinas de compostagem de São Paulo criaram uma visão, vamos chamar assim, coletiva na população de que compostagem era ruim, trazia mau cheiro, era um lugar muito fedorento, né? Porque era um modelo de compostagem do qual trouxe impactos negativos para a população. Diferente de Florianópolis, que com o método UFSC, com o trabalho do professor Rick Miller, dos estudantes que passavam por ali, que difundiam a compostagem, já tinha muito mais naturalidade. Bem antes de surgir a Revolução dos Baldinhos, o município de Garopaba implementou um programa de compostagem, já lá em 2004, 2005, se eu não me engano, 2003, 2004, que foi uma referência, saiu uma reportagem na Globo Rural, na época, né, e por essa, vamos chamar assim, essa cultura da compostagem, né, associado a uma cultura local, de que os nativos também já tinham essa prática de enterrar no terreno para produzir adubo para ter suas hortas, né, então já tinha uma cultura da compostagem, isso é bem importante, né. A gente não tinha, condições institucionais muitas vezes, não tínhamos legislação, marcos legais e regulatórios como instruções ambientais para dar segurança para o processo, né? Então isso tudo, com o trabalho no CEPAGRO, em parceria com a UFSC, em parceria com os outros institutos, com outras organizações, a gente foi qualificando. Então, por exemplo, a gente fez parte de um comitê que criou a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente e da Compostagem, que não tínhamos um marco de composto de resíduo sólido orgânico urbano. Muito pelo contrário, compostagem de RSU sempre foi vista como a mais rebaixada de todas, né? Que não tinha condições de uso para horticultura, por exemplo. E a gente falou, não, compostagem de RSU, daquela forma das usinas de compostagem de São Paulo, que era de lixo misturado, é uma coisa. Agora, compostagem de RSU com segregação na fonte, com separação na origem, com coleta seletiva de orgânico, é outra coisa. Ele tem muito mais características de compostagem de resíduos, vamos chamar assim, agroindustriais ou de resíduos de restos culturais da agricultura, que é o composto classe A. Então a gente conseguiu começar a dialogar a partir da compostagem dos resíduos sólidos urbanos, orgânicos, separados na fonte. E a Revolução dos Baldinhos foi uma referência muito grande para isso, porque nós tínhamos indicadores. Nós tínhamos menos de
0,5% de contaminantes. Então, isso é muito mais efetivo do que vários outros indicadores europeus e norte-americanos que têm essa estrutura, né? Então, com isso, a outra questão, o impacto ambiental do líquido lixiviado, né? Ou chamado chorume. A gente falou, não é chorume, é um biofertilizante, porque ele não tem contato com outros contaminantes. Isso, para nós, é um insumo agrícola também, para adubação foliar, para adubação em gotejamento, para melhoria até mesmo de composto, para enriquecimento de composto. Então, a gente não temos nada produzido cientificamente para fazer a coleta através da drenagem desse sistema. Então, a gente foi lá e escreveu um manual técnico, né, um boletim técnico de compostagem de pequeno porte, até 10 toneladas dia. A gente começou a trabalhar e implementou a compostagem no SESC, sistematizando, dando entrada nos órgãos ambientais, aprovou, difundiu isso na rede SESC do Estado. Fomos chamados para São Paulo, né? A gente encarou um desafio. A Prefeitura de São Paulo queria que nós apresentássemos o projeto técnico de 2 grandes pátios de compostagem de 200 toneladas dia cada um. E a gente falou, beleza, a gente apresentou o projeto técnico, mas falou, de brinde a gente vai dar um projeto de descentralização, porque é isso que a gente acredita. E acabou que o efetivo foram os pátios descentralizados nas subprefeituras, né? Que é o projeto Jardins e Feiras Sustentáveis, né? Então, com aquela visão nossa que era a compostagem de resíduo sólido orgânico urbano com separação na fonte, ela é efetiva se ela for feita de forma descentralizada e se coexistir e tiver uma conciliação entre os métodos individual, coletivo, institucional, empresarial e assim por diante, né? Então, a gente foi acumulando isso. E quando eu acabei sendo eleito como vereador, eu já vinha dessa bagagem, então a lei não saiu da minha cabeça, sabe? A lei saiu desse coletivo que já se articula com a compostagem, né? Tá aqui o Júlio Maestre, o grande mestre da compostagem, está dando um alô, trabalha no CEPAGRO, hoje é o grande coordenador das ações de compostagem lá do CEPAGRO, de hortas escolares também. Então, para dizer que isso não saiu da minha cabeça, não saiu da cabeça do vereador, não se apropriou, mas a gente acumulou, né, essa história. E nesse acúmulo, a gente fez uma rodada de reuniões com os coletivos e apresentou a lei da compostagem em Florianópolis, né? Então, assim, só para dizer, e esses marcos legais são muito importantes, cara, muito importantes. A gente tem que se apropriar deles, sabe? A gente tem três documentos bem importantes, que é a resolução do CONAMA, foi a alteração também no Estado de São Paulo da legislação para legalização dos pátios de compostagem de até 10 toneladas dia. A gente tem o boletim técnico de compostagem de pequeno porte, que foi produzido pelo CEPAGRO, através da FAPESC, da UFSC, do IMA e da CONCAP. E nós temos também um instrumento importante que é o manual de compostagem do Ministério do Meio Ambiente, exatamente, que a gente produziu em parceria, o CEPAGRO, a Rede SESC, e depois o IMA, depois o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, através do Lúcio Costa, fizeram a publicação, né? Então esses documentos eles são importantes, porque eles te dão segurança para todo mundo que quer transformar essa prática fabulosa, alquímica, encantadora, em projetos de desenvolvimento local, de política pública e assim por diante, né? Total. Eu vou só contextualizar aqui sobre esse processo bem rapidinho da compostagem em São Paulo, que, se não me engano, nos anos 2000 tinha um projeto de fazer compostagem de rejeito, vamos dizer assim, né? Aquela mistura, tudo que ia para o... Enfim, mais detalhes a gente vai ter hoje na live com o Cláudio Espino, lá da Morada da Floresta, às 9, que ele vai contar um pouco dessa história. Mas que criou, né, um certo preconceito sobre a compostagem, porque quando ia usar o recurso gerado, o composto, ele tinha materiais como vidro quebrado, por exemplo, e aí machucava os agricultores. Então foi uma experiência que não foi tão eficiente. E aí depois, né, 10 anos depois, não sei, vocês chegaram lá com o CEPAGRO e criaram lá o pátio de compostagem da Lapa, que hoje já tem, acho que na Sé, em outras
bairros, tem até acho que no Zoológico lá de São Paulo e tal, com uma experiência já vindo desse processo com a CEPAGRO, com a Revolução dos Baldinhos, com o método UFSC, e aí hoje ressignificou esse processo e já está acontecendo de forma bem eficiente lá na cidade de São Paulo também, que seria talvez a segunda cidade que já está mais, segunda capital, vamos dizer assim, né, que já está mais avançada com essa política aí. Não sei o quanto isso está efetivo aí, né? Como é que está isso em Floripa aí? Porque eu sei que tem diversos projetos, tanto desses de coleta, de empreendedorismo de impacto e tal, particulares, né? Como da própria prefeitura, que tem as centrais que as pessoas podem levar. Como que tem funcionado isso na prática aí, Marquito? Legal. Então, eu queria, antes de entrar para como que está acontecendo na prática a lei da compostagem, como que estão os coletivos em Florianópolis, eu vou só reforçar uma fala tua que é bem importante. Eu acredito que o método UFSC, em conjunto com a repercussão nacional e até internacional que teve a Revolução dos Baldinhos, a partir disso, de ter sistematizado um pátio de compostagem com sistema de drenagem, com as suas etapas, na rede SESC de Santa Catarina, e com a contratação da Prefeitura de São Paulo, do CEPAGRO, para sistematizar esses pátios de até 10 toneladas dia, né? Eu acho que esse desenrolar, ele acabou criando um outro paradigma, que é a compostagem de resíduos sólido urbano, de RSU, com separação na fonte, ou a partir de coleta seletiva, ou a partir da segregação na origem, né? Então isso mudou o paradigma. Todo o paradigma anterior, e nós ainda temos as legislações presentes no Brasil inteiro, nos órgãos ambientais, de compostagem atrelada a galpão de triagem, entendeu? Que é um galpão de triagem da coleta convencional, então passa numa esteira, os catadores pegam aquilo que é reciclado, aquela massa suja, ela vai para a compostagem, com o objetivo principal de diminuir o volume e aumentar a vida útil do aterro. Esse era o grande paradigma, né? E tanto é que todos os estudos, até do Kew, que é uma grande referência em compostagem, e nos estudos termofílicos e assim por diante, toda a compostagem do próprio Kew era baseada em compostagem de resíduo sólido orgânico urbano, quando trabalhava de RSU, de coleta indiferenciada, ou de coleta convencional, ou de resíduo misturado. Nunca era referente à coleta seletiva. E o livro do Rick Miller, né, junto com a Embrapa, na ocasião, que é aquele de compostagem, eu acho que todo mundo sabe que foi editado pela Embrapa, que é bem difícil de conseguir, mas é uma referência, ele ali já aponta a compostagem de RSU com separação na fonte, né? Então, a partir dali, nós temos estudos dos impactos, da qualidade do composto, do líquido lixiviado, da capacidade de não precisar de telhado, de o sistema de compostagem termofílica de leira estática garantir o processo de higienização e também de garantir o processo de não contaminação do ambiente, né? Então, a partir disso, a gente conseguiu mudar esse paradigma. Então, esses 10 anos, né, vamos chamar assim, de 2008 até 2018, esses 10 anos, eles conseguiram demonstrar e apresentar esse paradigma, né? Paralelo a isso, várias iniciativas de várias pessoas, como a Morada da Floresta, que foi a grande referência nacional da compostagem doméstica, né? Como outras experiências, né? O ciclo orgânico de coleta em baldinhos e prestar um serviço de coletar orgânico nos bairros, né? A Revolução dos Baldinhos, Família Casca, vários projetos, N projetos que a gente tem acompanhado pelo Brasil afora, né? A execução da lei da compostagem, ela está assim, ó, no papel, na palavra fria e crua do papel da lei, o município deve apresentar no dia 5 de junho que ele conseguiu desviar 25% da fração orgânica do aterro sanitário. É isso que os órgãos de controle vão tá realizando, né? Agora, tem sido difícil da aplicação e do diálogo do poder público municipal, poder executivo, com os coletivos e com a ampliação desse serviço a partir da empresa pública, da autarquia pública, que é a CONCAP. Então a CONCAP ela dispõe já de 3 pátios de compostagem, um em cada sua base operacional, em parceria com algumas entidades que fazem esse trabalho,
e ela também está com dificuldade de apresentar um plano. Então, ela ainda não apresentou, por exemplo, o plano, a prefeitura não apresentou ainda o plano de execução da lei. Mas, até o que a gente está vendo hoje, o instrumento que eles vão conseguir implementar a primeira meta, porque a lei ela se aplica por metas anuais, né? 25% no primeiro ano, 50% no segundo, e os outros 50% diluídos até 2030, né? Então, o que ela está apostando é que na primeira meta é fazer uma coleta seletiva de podas verdes e varrições, certo? Então, com isso, eles conseguem separar, levar para as suas unidades de trituração e ter esse material inclusive como insumo para a prática da compostagem termofílica, né? Então, é isso que está acontecendo. Ainda precisa ter um diálogo maior com a sociedade, a sociedade está disposta a ser convidada e ser chamada para a realização dessa lei. Eu vejo que, a partir da lei, muita gente se incentivou, muitos restaurantes, bares, comércios, condomínios se motivaram a fazer e têm feito, então foi um impulso que deu. E tem muita gente praticando, tentando as suas pequenas empresinhas, seus pequenos negócios, prestando serviço de assessoria para coletivos e condomínios, né? Então tem acontecido. O fato é que a lei da compostagem, para ser aplicada do ponto de vista da compostagem comunitária, a gente precisa de um outro elemento, que é uma lei nossa que está tramitando na Câmara, que é o pagamento por serviço ambiental na gestão de resíduos. A política de pagamento por serviço ambiental ela é muito utilizada no meio rural, para agricultores, produtores de água, defensores da biodiversidade, né? Na gestão de resíduos nós não temos, mas a gente tem uma métrica hoje, que é o valor pago para o aterro sanitário. Então, se conseguir pagar esse mesmo valor para as associações, coletivos e cooperativas comunitárias que fazem o desvio do aterro, a gente pode ter um grande avanço na gestão comunitária, né? E muito mais do que isso, a gente consegue garantir a descentralização. Então, essa lei é bem importante. E por que não é uma lei de pagamento por serviço de saneamento, né? Porque na cidade de Florianópolis nós temos um serviço de saneamento previsto pela responsabilidade do poder público através da sua autarquia, da CONCAP. Então nós já temos a previsão legal de isso ser feito pela CONCAP. Agora o serviço de serviço ambiental prestado, que é o quê? Diminuição de gases de efeito estufa, diminuição de combustível gasto, diminuição do tráfego de carros, preservação da água no local, porque essa água não fica sendo transportada. Quando a gente transporta resíduo orgânico, galera, a gente está transportando 90% de água. A gente está levando nos caminhões água para ser enterrado no aterro sanitário, né? E a gente está aumentando a vida útil do aterro sanitário, que também é um serviço ambiental, do ponto de vista do custo ambiental, né? Então, para dizer que a lei da compostagem ela precisa desse complemento ainda, o pagamento por serviço ambiental na gestão de resíduos, né? E o pessoal perguntou aqui sobre qual que é a relação da lei da compostagem de Florianópolis com a do Distrito Federal, né? Dizer que ela tem uma relação direta, né? Ela tem uma relação direta e a gente dialogou muito. E a lei lá do Distrito Federal, ela teve uma inspiração na nossa lei, a gente trocou informação, as equipes jurídicas dialogaram e a lei de lá é a mesma lei daqui. Então, a gente conseguiu abrir esse caminho, vamos chamar assim, de ser a primeira lei aprovada, né? E a partir daí, vários outros municípios também têm copiado. Isso é uma alegria para nós, né? Que bacana. É muito importante ter esse incentivo, né? Porque, de fato, os recursos gerados e a economia gerada, ela bate os números, né? Desse descaso que é você simplesmente pegar esse recurso e jogar, enterrar ele num aterro, né? Ou lixão, que tem ainda em muitas cidades aí pelo Brasil. Mas, Marquito, então, como você sente aí como eu posso dizer assim, de inspirar pessoas engajadas a continuar essa integração de iniciativas para conseguir implementar uma lei assim no seu município? Porque, pelo que você disse, o primeiro passo é esse engajamento da sociedade, né, que já vê, por exemplo, a questão da soberania alimentar, a horta comunitária, e aí, naturalmente, também o processo de compostagem ativos nos bairros e, enfim, nos terrenos baldios aí das cidades. Como que você pode inspirar aí nossos telespectadores?
Legal. Então, eu queria só responder aqui para o Cássio, que ele perguntou se já existe um decreto que regulamenta, né? Então, Cássio, a gente fez, porque assim, ó, também tem um problema aí nesse jogo, né, cara? Eu hoje sou oposição à atual gestão, então acaba tendo um monte de desgaste nessa relação. Mesmo assim, eu sou da oposição que aprovei mais projetos do que do próprio vereadores da situação, mais propositivo, né? Só um minutinho aí. Ô, galera, dá só um minutinho, galera, tá? A criançada aqui tá apavorando aqui. Então, essa regulamentação, ela não aconteceu, mas nós enviamos. Se o camarada ali que perguntou, o Cássio, quiser depois, a gente enviou uma proposta de regulamentação, tá? Construída também com várias pessoas da cidade, né? Que é nesse sentido que eu falei, nesse sentido de que ela só é aplicada se ela tiver uma relação das tipologias diferentes de compostagem, dialogando com essa questão do pagamento por serviço ambiental, dialogando com uma descentralização, né? E coletando dos mais fáceis para os mais difíceis, né? Então, assim, a gente tem uma proposta, dá para enviar, pode pedir depois no direct, ali a gente pode mandar. Então, dando essa resposta para ti, né, cara, dessa questão, como é que a gente faz isso virar nos nossos municípios e tal, né? Primeiro, assim, dizer que a gestão de resíduos nas cidades, ela está sempre, cara, sempre entre os 5 principais gastos públicos das cidades, tá? Isso é uma real, tá? Aqui em Florianópolis, a limpeza urbana é o 3º maior gasto público. Primeiro, saúde, educação e limpeza urbana, certo? Segundo, ele sempre está envolvido com algum grande contrato, cara. E isso é o mais ferrado. E são contratos, às vezes, de 20 anos. Com uma empresa que coleta ou com um aterro sanitário. E aí, a partir dali, vai tendo os limites e os engessamentos para conseguir romper. Tu só consegue romper e alterar esse modelo de gerenciamento baseado em coleta diferenciada e levar para um aterro e de um grande contrato quando tu tem esse tempo. Tá nesse time, sabe? Ou rompeu o contrato, ou o Ministério Público atuou e precisa de uma mudança, ou tem uma ação judicial para implementar a política de resíduos sólidos, para diminuir o envio para o aterro. Só quando tem algumas dessas brechas, né? E junto com essa brecha, também é importante estar envolvido um tecido social que sustenta, né? Então, um diálogo entre a universidade, pesquisadores, pessoas que estão praticando, ativistas da área, né? Pessoas que têm capacidade técnica também de fazer esse diálogo e de ter legisladores que estão dispostos a realmente fazer disso uma prática. Porque não pode ser só uma ação de forma para se projetar politicamente, mas isso não tem uma prática na sua efetividade, né? Esse compromisso com a execução, né? Então esse conjunto é importante, sabe? E o importante ainda, mais do que qualquer outra coisa, é ter práticas desenvolvidas, bem-sucedidas, né? Que consigam também dar sustentação para essas proposições, né? Então, acho que é esse conjunto, né? Não é uma coisa única, esse conjunto, né? Eu acho que em termos de modelo de legislação, de regulamentação, de projetos bem-sucedidos, a gente já tem esse arcabouço, né? E aí, também fica aí à disposição para vocês. A gente tem um site, tá? É marquitoagroecologia.com.br, eu acho que é isso, tá? Aí o site ali tem uma perguntas aqui, né? Perguntas e respostas. No nosso site tem um acúmulo ali também, tá? De leis, de documentos que podem inspirar vocês, beleza? Vamos responder algumas perguntas aqui, Marquito. Tem essa aqui falando sobre a Anvisa, não sei se você sabe alguma informação disso. Tem a do Paulo aqui perguntando como está a interação com a universidade e o professor Rick. Tem o Gustavo também, como conseguiu trabalhar essa aprovação desses projetos, mesmo sendo oposição? Como são projetos que podem criar ciúmes ou desgaste com a base do prefeito? Como foi a estratégia? Uhum. Você está vendo então, aí as perguntas? Tô. A primeira delas ali sobre a questão da Anvisa, eu sei que tem, muitas vezes, a vigilância sanitária do município acaba criando alguns limites para a compostagem institucional, né? Ou comercial, assim. Mas em termos de Anvisa nacional, não conheço nenhuma limite que a Anvisa coloca,
Quer ajudar nessa resposta? Assim, cada município tem algumas especificidades, né? Mas geralmente o que não pode acontecer, por exemplo, num restaurante, por exemplo, a composteira está no meio do ciclo do alimento, que a Anvisa ela faz um mapa, né, dentro do empreendimento, do ciclo do alimento, a chegada, onde que vai lavar, onde que está a lixeira, como é que tem que ser isso. E aí a composteira ela pode entrar na área a parte de resíduos, vamos dizer assim, né? Numa área externa. Mas não tem lei que, até onde eu sei, não tem lei que proíbe isso. A questão é que às vezes tem algum fiscal que não tem tanta informação e pode vir a criar um caso, mas é possível provar, é possível ter uma documentação e um empoderamento para desviar e ter um respaldo maior dos documentos ali. Sim, é isso mesmo. Então, mas também tem uma limitação que não pode destinar para animais, né? Então, essa é uma questão geral também, né? Que é um problema e que às vezes se confunde, né? Com a separação na fonte para levar para uma compostagem, sabe? Então, isso tem que ser bem trabalhado, né? Então, foi perguntado sobre a questão como é que a gente conseguiu fazer isso, mesmo sendo de oposição, né? A Cida também já colaborou aqui, a Cida é funcionária da Floran, que é o órgão ambiental do município, né? A Fundação Municipal de Meio Ambiente. E justamente isso, né? A gente sabe que é isso que eu trouxe. Então, a lei não era a lei do Marquito, sabe? Era uma lei da sociedade. Já tinha práticas de compostagem, já estava evoluindo, não tinha, era um instrumento ainda sendo protocolado. E aí é óbvio que pela naturalidade, pela agenda que a gente trouxe, eu acabei abarcando, enquanto vereador, essa construção da lei e essa apresentação da lei, né? Mas isso, nesse sistema, também eu dialoguei com todos os vereadores, porque teve pressão para... Tanto é que foi o prefeito após aprovar, e não só com os vereadores, eu dialoguei com o prefeito, com a Casa Civil, com o secretário, com o presidente da CONCAP, teve um diálogo aberto, não tem problema de ter um diálogo, né? Agora, é claro que é sempre mais truncado nessa perspectiva, mas era uma vontade e já tinha um tecido social que sustentava essa proposta, né? Que superava a questão da lei ser uma lei que eu assinei, vamos chamar assim. E depois, quando foi aprovada, o prefeito mandou uma alteração para tirar a obrigatoriedade, e nessa alteração foi quando a gente também começou a fazer o diálogo novamente com todos os vereadores. Tanto é que foi um vereador da base do governo que fez a emenda para manter a obrigatoriedade de forma gradativa e para o alcance até 2030, né? Então teve um diálogo. Essa capacidade de diálogo eu me coloco muito a fazer, porque eu acho que é fundamental e é isso que a gente tem precisado para esses momentos de conflitos ideológicos assim por diante, né? Então isso é bem importante, sabe? Então ter o tecido social, ter as ações já bem consolidadas, ter um diálogo com os servidores das diferentes áreas e ter também a capacidade de dialogar e isso extrapolar as questões das diferenças políticas e de projeto de sociedade, né? Muito legal. Tinha uma terceira questão, não tinha? Tem aqui, ó. Tem algumas, na verdade, estão surgindo mais aqui. Como esta interação com a universidade e o professor Rick? Como está a interação? Legal. Então, todo ano a gente faz os encontros, os seminários de compostagem, né? E o Rick é um consultor desse processo, assim, né? Junto com o CEPAGRO, com as redes de compostagem e tal. Isso já vem desde os cursos de gestão comunitária, né? O professor Rick hoje, a compostagem, infelizmente, não tem mais o pátio de compostagem na UFSC, isso foi um grande prejuízo, né, histórico, assim, mas tem o Rick, ele coordena um grupo que faz a compostagem dentro da CONCAP hoje, tem uma relação direta, a gente dialoga, o Rick é uma grande referência do ponto de vista técnico e científico para nós, então o pessoal falou que a leishmaniose, a partir do mosquito palha, a compostagem era um atrativo para esse mosquito, a gente demonstrou com o professor Rick Miller que isso não era verdade, né? O mosquito palha não é a palha da compostagem, mas é qualquer folha que ele pode se desenvolver nesse ambiente, e a compostagem, inclusive termofílica, ela pode ser um lugar de sanitizar ainda, de acabar com os ovos desses mosquitos, né? Então, sempre que tem uma questão técnica, institucional, científica, ele é o consultor e o grande mestre nessa construção, porque tem um arcabouço histórico de produção científica, né, e acadêmica nessa área, né? Legal.
O pessoal está perguntando aqui um pouco mais sobre a lei, não sei se você quer falar, eu sei que tem ela todinha lá no site do Marquito, né? marquitoagroecologia.com, não é, Marquito? Eu acho que não sei se é ponto .com agora, esqueci, cara. Aqui, ó, marquitoagroecologia.com, é isso mesmo. É isso Eu mesmo. posso até escrever aqui, porque aí Massa. a pessoa pode ler lá, pode acessar todo esse Aham. histórico. Vamos ver o que é mais aqui. Tem um caminho ou você pode enviar a lei de Brasília? Bom, esse é o processo de integração entre os ativistas aí públicos. Legal, legal. Deixa eu ver aqui, se você quiser acompanhar aí para encontrar alguma pergunta. Reaproveitamento de resíduos orgânicos é menor gasto com aterro, aumenta isso, exatamente, sem dúvida. Ontem nosso encontro aqui com o professor Germano, ele passou muitos dados aí da economia, né, Marquinhos? Você tem um pouco desses dados aí em Florianópolis? Quanto que gasta para levar o resíduo para o aterro? Tenho porque, cara, assim, agora como eu estou como vereador, um dos principais instrumentos para a gente medir se as políticas públicas realmente estão ou não estão sendo implementadas é se elas estão previstas na lei orçamentária, né? E esse é um grande problema, assim, sabe? Porque a gente tem um decreto Cidade de Lixo Zero em Florianópolis, né? A gente tem a lei da compostagem, só que os nossos indicadores demonstram que a gente não está conseguindo promover o desvio de aterro. Essa é uma verdade, assim, né? Tanto é que a cada ano a gente tem um valor mais alto destinado para o pagamento para o aterro sanitário. Hoje, cada tonelada que chega no aterro sanitário, toda a coleta da cidade ela é levada para um único ponto, no centro de transbordo da CONCAP. Nesse ponto sai um caminhão e esse caminhão vai até o aterro sanitário, que fica distante aproximadamente 25 quilômetros daquela estação. Esse custo desse caminhão e enterrar no aterro custa R$ 138 por tonelada. Nós produzimos hoje, em média, em Florianópolis, 700 toneladas de resíduos sólidos por dia, porque nós temos a sazonalidade no verão que aumenta muito, né? Mas a média é de 700 toneladas por dia. O orçamento previsto para esse ano, para pagar o aterro sanitário, ele está em torno de 40 milhões de reais. Ele é 3 vezes mais do que todo o orçamento para a política de cultura e esporte no município. Ele é mais alto do que toda a política de assistência social, só para pagar o aterro, sem contar a coleta e todo o serviço de limpeza urbana, né? Então, é muito alto o custo. E nós tentamos fazer uma emenda que era calcular quanto que diminuiria os 25% do orgânico e transformar isso numa rúbrica para apoiar a gestão de resíduos através da compostagem. Só que essa emenda não foi aprovada no plenário, né? Mas a gente tentou fazer isso, tirar o valor que dava aproximadamente 5 milhões de reais e transferir esse valor do dinheiro que é pago para o aterro para uma política de compostagem, que já foi um programa que a gente conseguiu colocar. E hoje, no orçamento municipal, nós temos ali uma dotação orçamentária prevista para compostagem, né? Muito legal. E como é essa integração dos recursos gerados com as hortas comunitárias aí da cidade? Então, hoje a prefeitura tem um programa que é o Programa de Agricultura Urbana, que é regulamentado por um decreto. O Programa de Agricultura Urbana, que dialoga com Floran, CONCAP, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Pesca, Maricultura e Agricultura, eles recebem os pedidos das comunidades e eles fazem uma triagem entre eles, dizendo para onde pode enviar. Mas o procedimento é solicitar para o Programa de Agricultura Urbana o composto e a prefeitura tem uma responsabilidade de destinar esse composto para as comunidades, né? Então, é a lei da compostagem que se relaciona com o Programa de Agricultura Urbana, né? Que ele é mais antigo, o Programa de Agricultura Urbana? O Programa de Agricultura Urbana ele foi decretado no dia 5 de junho de 2017. E a lei da compostagem ela foi aprovada no dia 5 de junho de 2018. Legal. Desculpa, de 2019. Isso. Uhum. O pessoal está perguntando aqui algum material informativo. A gente falou já dessa cartilha do Ministério do Meio Ambiente com a CEPAGRO, que tem todo o passo a passo lá, desde como fazer uma compostagem termofílica, como planejar um pátio de compostagem de média escala, e, enfim, um material muito rico. Vou até mostrar aqui ele novamente, que o pessoal perguntou.
você encontra, só digitar aí na internet, compostagem comunitária, Ministério do Meio Aham. Ambiente. Você vai acessar, e aí tem lá toda a história da Revolução dos Baldinhos também. Mais uma Legal. pergunta, você consegue ver alguma aí? Nós temos 10 Eu, minutinhos eu, aqui. tá. Não, eu vi uma pergunta aqui interessante, que é o que não deu certo nessa transferência do orçamento dos aterros sanitários para a compostagem. É que eu fiz uma proposta de emenda ao orçamento e ela deveria ter a maioria dos vereadores votando favoráveis e eles votaram o contrário, né? Então foi isso, não passou essa emenda, mas eu vejo as políticas públicas e as legislações serem realmente factíveis quando tu está numa conciliação com o orçamento. Então, se manteve os 42 milhões de reais para o aterro sanitário e a gente não conseguiu tirar 5 milhões para transferir para a compostagem, né? Então, isso é ruim porque poderia ter um recurso para montar os pátios descentralizados, para fazer o pagamento por serviço ambiental, por exemplo, né? O pessoal está perguntando aqui do livro da Embrapa também, acho que é legal depois mostrar, não sei se tu tem aí, mas é bom mostrar. Esse que tu mostrou do manual de compostagem, ele é bem importante porque ele foi escrito em 2013, eu escrevi ele em 2013, só que era num convênio do CEPAGRO com o SESC, né? E o SESC acabou não conseguindo publicar, o convênio ele caducou por 5 anos, e aí o Ministério do Meio Ambiente, depois de 5 anos, num diálogo com a rede SESC e com o CEPAGRO e com o Ministério do Meio Ambiente, foi publicado, e eu acho que é um manual super interessante, ele é didático, ele é bem ilustrado, né? E esse livro é uma referência para a compostagem do método UFSC com coleta seletiva na fonte dos resíduos orgânicos, é né? Uma grande referência. Eu também oriento que todo mundo que puder, se puder ler e conhecer o livro Um Testamento Agrícola, que é do Albert Howard, que lá tem um capítulo que é compostagem indoor. Indoor é uma cidade, não é do inglês, né? Mas eu acho que vale a pena porque o Howard traz essa percepção da ciclagem de nutrientes, né? Que tem uma relação, um link direto com a Ana Primavera também, né? Então, que é essa visão assim da produção de composto, da vida do solo, né? Desse encantamento. E eu tenho certeza que as mudanças de paradigma que o mundo deseja e necessita para esses tempos, elas passam por essa visão, né? Tipo uma economia baseada em economia circular, baseada em ciclagem de nutrientes, baseada em quanto que a gente gasta de micro, macro nutrientes e que poderíamos estar reciclando isso, ela é altamente necessária. Então, para um mundo do qual a gente precisa caminhar, as atividades ligadas ao saneamento ecológico, à ciclagem de nutrientes, à agricultura de baixo impacto, elas são atividades prioritárias e atividades da mudança de paradigma, né? Então, a gente precisa avançar nisso. Tanto é que algumas medidas de saúde ou de promoção de saúde já têm sido estabelecidas a partir da vivência e do contato com a degradação da matéria orgânica, né? Os processos de decomposição da matéria orgânica. Tem um grande estudo acontecendo na Universidade de Berkeley, na Califórnia, até o próprio alguns pesquisadores têm desenvolvido e têm mostrado a relação da agricultura ecológica, da matéria orgânica do solo, com a saúde dos alimentos e a nossa saúde microbiana, né? Então, é comprovado isso. Não tenho dúvida nenhuma que estamos no caminho certo das mudanças que são necessárias, né? Demais, nossa, Marquito, e eu quero te parabenizar aí pelo trabalho, viu, que a gente olhando de longe, assim, acompanhando, é um sonho realizado, eu posso dizer assim, né? Eu que moro na tua cidade onde eu estou morando, que ainda tem um movimento agroecológico muito forte, principalmente nos movimentos sem terra e tal, que está crescendo, mas essa ideia que é o meu sonho seria, né, cada bairro ter uma central de compostagem para descentralizar essa gestão, né? Fazer uma gestão mais inteligente desses resíduos, gerar recursos, gerar saúde, gerar soberania alimentar para todo mundo aí, independente de qualquer questão, é muito importante, né, para a gente dar um passo, principalmente nessa crise que a gente está vivendo aí, né, nessa transição, Uhum. vamos dizer assim. Então, eu me inspiro muito no seu projeto aí, no seu trabalho. Espero que tenha sucesso aí. Tem outros projetos de lei. O pessoal comentou aqui também. Se você quiser falar um pouquinho aí dos próximos passos, como é que está o movimento Tá. integrado com esse processo.
Tá, legal. Então, queria também propor aí para todo mundo conhecer o site do Cepagro também, que tem toda essa história lá acumulada, né, como que foi desencadeando esse processo, né? O Cepagro é uma grande referência, tem sido também um grande difusor da compostagem, desses métodos, né? Agora está bem firme, saiu um videozinho feito pelo Cepagro da composteira em casa nesse período de pandemia para trabalhar com as crianças, né? Então, oriento. A Cida também falou aqui que está criando uma comissão na prefeitura, sim, isso é bem importante, esse diálogo com o Poder Executivo, né? E a gente tem outras leis, assim, a gente aprovou a lei da Zona Livre de Agrotóxicos também, né? Que é uma grande lei aqui, sabe, cara? Agora, nesse período de pandemia, das ações solidárias, a gente conseguiu fazer um coletivo em parceria com a universidade, com a Fazenda Experimental da Ressacada, que foi o plantio agroecológico solidário, né? Que numa escala de duplas com as seguranças, a gente está fazendo plantios agroecológicos para distribuir nas redes de solidárias para as comunidades. Então, tem várias iniciativas aí acontecendo, né? A gente, nesse momento, é super importante a gente falar do quanto que essas práticas de compostagem, de agroecologia, de agricultura urbana, são promotoras de saúde, são para a gente garantir a sanidade e um saneamento ambiental mais adequado, e a gente está vivendo uma crise sanitária, né? E essas práticas que a gente está estabelecendo e apresentando aqui são práticas de promoção de saneamento, né? Isso é bem importante a gente ressaltar, né? E deveriam ser esse o paradigma de saneamento como recurso, e isso serve também para as nossas descargas, né? Para uso do banheiro seco, bacia de evapotranspiração, tratamentos ecológicos, e de ver isso que é o nosso excremento, né? Também como recurso. A gente também está construindo uma legislação nesse sentido, em parceria com a universidade, com a professora Maria Elisa Magri, né? E a gente tem essa visão sistêmica, especialmente na administração pública. Os gestores públicos precisam muito dessa visão, porque elas são visões onde que o dinheiro circula, aquilo que é pago por uma única empresa pode ficar distribuído na comunidade. A gente tem uma promoção ecológica e um avanço da ecologia, desde a ecologia do ser até a ecologia do ambiente, muito mais ampliada, e a gente garante com que uma cidade seja realmente autossuficiente dentro desses princípios, né, de produção de resíduos transformados em insumos, e a gente tem a agricultura aliada a esse envolvimento e trazer na perspectiva do saneamento ambiental, né? Então é isso, a gente também aprovou a natureza como sujeito de direitos, né, que é essa fusão, né, de não dissociar o ser humano do ambiente, né, e a gente ter esse mesmo lugar de igualdade com os outros seres vivos não humanos, né, que é uma discussão de Madre Terra, Pachamama, Gaia, esse organismo vivo. E compostagem é a grande expressão de a gente sentir a vida nas mãos e o solo da terra, a epiderme da terra ali transformada, né? Então é fabuloso, galera, esse momento aí também. Incrível. Poxa, muito prazer, uma honra tê-lo aqui conosco, Marquito, compartilhando aí todo esse conhecimento aí e essa atitude na prática, que é o que a gente precisa fazer realmente hoje, mais do que nunca. E depois, pessoal, quem quiser saber mais, pode entrar em contato com o Marquito, né? Eu coloquei aqui o site dele, tem o Instagram, né, Marquito? Isso, tem o Instagram, Marquito Veriamor. Quem quiser acompanhar mais os projetos aí super importantes dele. E mais uma vez agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui. A live fica 24 horas disponível no story aqui da Ecolabora. E a gente segue aí na Semana Internacional de Conscientização e Sensibilização, né? Por que não? Da compostagem, com essas presenças ilustres dessas pessoas que estão fazendo na prática aí a mudança que a gente quer ver no mundo. Beleza? Muito obrigado. Beleza. Mais uma vez, um abração, Marquito. Valeu. Tamo junto. Massa. Tamo junto aí, cara. Parabéns aí por esse movimento e é nóis. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.